de matemática e a nossa aula de hoje é sobre expressões numéricas, tá? Eu vou compartilhar com vocês uma telinha onde a gente vai falar sobre esse conteúdo. Então, vamos iniciar lá. Então, expressões numéricas com números naturais. Gente, o que é uma expressão numérica? Uma expressão numérica, ela é uma sentença matemática que envolve mais do que um tipo de continha, tá? Por exemplo, assim, se eu tenho duas operações numa mesma conta, eu já posso chamar isso de uma expressão numérica. Como, por exemplo, 2 vezes o 5 mais 7. Isso aqui é uma expressão matemática que a gente tem duas operações envolvidas. Quando isso acontece, a gente chama essa expressão de expressão numérica. No nosso caso, no 6º ano ainda, nós estamos falando de expressões numéricas com as 4 operações fundamentais, que é a adição, a multiplicação, a divisão e a subtração com números naturais. Como que é a resolução de uma expressão numérica? Na resolução de uma expressão numérica, a gente tem que respeitar algumas ordens de operações e também, quando aparecem sinais de pontuação, como, por exemplo, parênteses, chaves, colchetes, a gente tem também uma ordem para seguir nessa resolução. Então, a prof trouxe aqui como que eu faço para resolver. Então, primeira questão em relação às operações. Como a gente só está falando das 4 operações básicas, para a gente resolver essa expressão numérica, nós temos que sempre começar resolvendo multiplicações e divisões, tá? Aquela que aparecer primeiro é a que eu vou resolver, tá? Se primeiro eu tiver uma divisão, faço primeiro a divisão, tá? Se primeiro vir a multiplicação, faço a multiplicação. Então, mas não pode esquecer que as primeiras operações, quando tem adição, subtração, multiplicação e divisão, as primeiras que eu tenho que resolver são as divisões ou multiplicações, tá? Segundo passo, para a gente continuar a resolução, nós temos que resolver as adições e as subtrações, que são as últimas operações que nós vamos fazer. Também respeitando a ordem, tá? Então, eu vou resolver primeiro quem? Primeiro, quem vier primeiro. Se tiver primeiro uma adição, primeiro faço a adição. Se tiver uma multiplicação, a subtração, eu faço a subtração primeiro, tá? E aqui, ó, se vocês observarem, a prof colocou bem escritinho aqui no slide, né? Uma exceção. A única exceção é para o caso em que aparece colchetes, chaves e parênteses. Por quê? Porque quando aparecerem esses sinais, nós temos que resolver primeiro o que está dentro desses sinais de pontuação, tá? Prof, que é colchete? Eu já vou mostrar para vocês, Vitor, tá? Já vou mostrar aqui na apresentação o que é colchete, ok? Então, aqui, ó, a prof trouxe para nós aqui 2 exemplos de expressões numéricas simples, sem sinais de pontuação, tá? Ou seja, sem parênteses, sem chaves e sem colchetes. Então, nesse caso aqui, ó, 2 mais 8 menos 3 menos 5 mais 15. Como que eu faço para resolver essa expressão? Então, como diz nossa explicação antes, primeiro a gente começa pela adição, que é a primeira operação que aparece. Então, eu vou fazer 2 mais 8, que dá 10, e o restante a gente vai baixar. Depois, a segunda operação, 10 menos 3, que dá 7, abaixo 5 e abaixo 15. Depois, 5 mais 7 menos 5, que dá 2, e abaixo 15. E por último, ó, nós fizemos a última adição, que é o 15, tá? Que vai dar o resultado de 17. Então, é bem simples. Numa expressão numérica, a gente tem que usar um rascunho. Por quê? Porque nessa expressão, tem gente que resolve assim, ó. Vou colocar aqui só para vocês verem, tá? Nem vou pôr toda, só vou pôr sim. A pessoa faz isso aqui, ó. 8 mais 10, mais 2, 10. E depois pega o resultado aqui, né? Menos 3, daí faz a continha. 10 menos 3, 7. Essas continhas aqui, ó, não aparecem na expressão numérica, tá? Na expressão numérica, a gente coloca só o resultado das operações que são feitas consecutivas. Então, por isso que a prof falou que precisa de um rascunho.
Porque essas continhas, se vocês precisarem fazer, vocês têm que fazer separado, tá? Na expressão numérica, a gente só coloca os resultados das operações, tá? É para ficar organizadinha e você poder entender o que está fazendo. Ó, na letra B, a gente tem envolvido adição, multiplicação e subtração. Como diz a nossa explicação ali, o primeiro passo é fazer quem? É fazer a multiplicação e divisão se tiver. No nosso caso, tem uma multiplicação. Então, como a gente não vai usar o 87, a gente baixou o 87 e fez a multiplicação do 7 vezes 85, ó, que deu aqui 495. E baixamos o 120. Agora, na nossa segunda linha de resolução, o que, que a gente vai fazer? A gente vai juntar o 87 com o 495. Aí sim, ó, somamos e baixamos o 120. Por fim, nessa operação, nós vamos fazer o 682 menos 120, que dá o nosso resultado final. Se seguir essa ordem, gente, de resolução, não tem como errar, tá? E dá errado se você não segue, se você faz uma operação que não deve antes. Vamos lá para o nosso próximo slide. Aqui, Vitor, eu vou explicar para vocês o que é cada sinal. Respeitando as ordens entre colchetes, chaves e parênteses. Primeiro passo, a gente vai resolver as operações que estiverem entre os parênteses, tá? Parênteses, para quem não lembra, é esse símbolo aqui que a gente usa, tá? Então, se, por exemplo, eu tiver uma continha lá, 2 vezes 5 menos 3 mais 4, quem que eu vou resolver primeiro? Tá vendo que tem uma multiplicação aqui? Mas, antes de resolver essa multiplicação, gente, eu tenho que resolver essa subtração que está entre o parênteses. Por quê? Os sinais de pontuação, colchetes, chaves e parênteses, eles representam uma associação. Associação significa fazer primeiro, que eu vou ter que associar antes de resolver as outras operações. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 2 vezes 5 menos 3, 2, mais 4, ó. Agora sim eu vou poder resolver a minha multiplicação. Quando eu terminei de resolver a operação dentro do parênteses, gente, esse parênteses, ele deixa de existir, tá? Então, ele não fica mais, sai, porque eu já fiz a associação que era para fazer. Agora, a gente faz, ó, 2 vezes 2, que é 4, mais 4. 4 mais 4, 8, tá? Então, resolvemos primeiro o parênteses. Colchetes. O que que é um colchetes, Vitor? Um colchetes é esse símbolo aqui, ó, tá? É essa forma quadradinha. E, geralmente, o parênteses, na expressão numérica, vocês vão ver uma ali depois, que o parênteses está dentro do colchete. Então, quando a gente vai resolver a expressão numérica, a gente começa parênteses, depois tudo que está dentro do colchete, e por fim, as chaves. Como é a chave? A chave é esse símbolo aqui. Geralmente, quando a gente vai resolver, a prof estava falando, vai resolver uma expressão numérica, a gente tem que respeitar essa ordem, tá? Primeiro, todas as operações que estão no parênteses. Depois, todas as operações que estiverem dentro do colchete. E, por fim, tudo que estiver dentro das chaves, tá? Para depois fazer o que estiver fora das chaves também, que pode acontecer. Gente, quando eu resolvo a operação de um parênteses, todas as operações que tem dentro dele, igual a prof fez aqui, ó, esse parênteses para de existir, você pode tirar ele. Aí você vai ficar só com o quê? Só com o colchete. Vou pôr só um exemplo aqui para vocês verem, tá? Ó, 2 mais 3 vezes 5 menos 3 menos 2 mais 4. Ó, tá vendo? Eu tenho o quê? Parênteses, colchetes e chaves e coisa fora das chaves. Então, quem que eu resolvo primeiro? Eu teria que resolver primeiro esse parênteses aqui. Então, eu vou fazer 3 menos 2. 3 menos 2 é 1, certo? Então, o que que vai acontecer? Como eu já resolvi, não vou ter mais o parênteses. Vai sobrar para mim só o quê? O meu colchete lá, ó, 5 menos. Fechou o colchete, daí mais 4. Fecha a chave, abaixa o restante que estava aqui, que a prof não abaixou antes, né?
e o 2, ó. Então, você abaixa aquilo que você não usou e vai eliminando. Quem eu vou resolver agora? Vou resolver o colchetes, Vitor, tá? Que vai ser o 5 menos 1. Quanto que é 5 menos 1? Ô, prof, eu não consigo entender muito bem esse negócio de colchete. Você tem que saber o que, que é ele e o que você vai fazer é resolver a conta que está dentro, tá? Então, eu como aqui, ó, não está 5 menos 1 dentro do colchete? Então, eu tenho que fazer o quê, Mari? 5 menos 1. 5 menos 1 é quanto? É 4, certo? Então, tudo que está fora ali, ó, o 2 eu vou baixar, mais, vou abaixar a chave 3 vezes. E vou resolver 5 menos 1, não é 4? Quando eu resolver essa operação que está dentro desse colchete, o colchete já não vai mais existir, entendeu? Então, você não vai ter mais colchete. Mais 4 e fecha a chave. Aí, aqui do ladinho, a prof vai fazer, ó. Repete aquilo que você não vai usar, ó. 2, abre as chaves. Agora, eu vou resolver dentro dessas chaves. Quem que dentro das chaves eu vou resolver? O 3 vezes 4 ou 4 mais 4, gente? O 3 vezes 4, porque eu resolvo primeiro a multiplicação, tá? 3 vezes 4 é quanto? É 12. 12 mais 4. O sinal de pontuação, os chaves, o parênteses, o colchetes, eles só somem quando não tem mais nenhuma continha para fazer dentro deles. Então, ó, nesse caso aqui, ó, sobrou para nós só o 12 mais 4. Então, a gente vai baixar o 2. E como só tem o 12 mais 4, eu vou somar 12 com 4, que dá quanto? 16. Como não tem mais nenhuma continha para fazer ali dentro dessa chave, eu não preciso mais colocar ela. E agora é só resolver o resto, ó. Quanto que é 2 mais 16? 18. Então, essa expressão numérica aqui, ó, deu 18. Aqui é só um exemplo para vocês verem. A prof vai resolver outro. Prof, Oi. só vai usar os colchetes se tiver a chave ou pode usar os colchetes e parênteses ou só parênteses? Você tem que usar, se você já estiver usando parênteses e precisar de outras operações que tem que ser associadas, aí você vai colocar. Liga o seu microfone, por favor. Aí você tem que colocar os colchetes. Olha aqui para vocês verem, a prof fez um resuminho, ó. Então, em relação às operações, quem que eu tenho que fazer primeiro? Multiplicação e divisão, porque a gente só está trabalhando com essas 4 operações, tá? E por último, a adição e a subtração. Quando a gente aprender raiz quadrada e potenciação, vocês vão ver que essas ordens aqui vão mudar, tá? Vai mudar não, nós vamos fazer primeiro as potências e as raízes para depois multiplicar e dividir. Então, vai ter uma alteração. Respeitando a ordem. O que significa isso? Se eu tiver uma adição, primeiro eu faço a adição, depois a subtração. Se eu tiver uma multiplicação e divisão, eu vou fazer primeiro quem aparecer primeiro. Se eu tiver primeiro, nesse caso aqui, ó, tem uma divisão, então faço primeiro a divisão, tá? E assim por diante. Em relação aos sinais de pontuação, Vitor, você me fez uma pergunta. Geralmente na expressão numérica a gente tem isso aqui, ó. Tá? Vou pôr assim para você ver. Se eu tiver. Então, o parênteses é a coisa mais interna na expressão numérica. É o que eu tenho que resolver primeiro, tá? Então, a gente fala que a gente resolve de dentro para fora. Então, eu vou começar resolvendo primeiro parênteses, depois colchetes e, por último, o que está nas chaves, tá? Então, as chaves e os colchetes só vão aparecer em contas muito grandes e que eu precise fazer associações que vão associar o parênteses também, a resolução do parênteses. Senão, só aparece parênteses na expressão numérica, tá? Então, sempre que tiver os 3 sinais, você tem que seguir essa ordem, vir de dentro para fora. Primeiro parênteses, depois o colchetes e, por último, o que está dentro das chaves, tá? Aí, ó, esse exemplo que a prof colocou aqui é o mesmo exemplo que está no livro de vocês. Então, aqui diz assim, ó, inicialmente efetuamos os cálculos que estão entre os parênteses, começando pela divisão e pela multiplicação, na ordem que aparecem. Quem veio primeiro? A divisão. Então, eu resolvi a divisão. E depois, na mesma linha, eu resolvi a multiplicação. Gente, um erro que acontece muito. Resolve a divisão, depois soma o 3. Não existe isso, tá?
A continha de mais, eu só vou resolver na segunda linha, depois que eu multipliquei o 3 pelo 8. Porque essas operações, elas são mais complexas. Então, a gente resolve elas primeiro. Então, primeiro divide 98 por 2, que deu 49, e mais, e multiplica 3 por 8, que dá 24. Na segunda linha, você abaixa o 98, porque não vai usar ainda, por quê? Porque tem um parênteses. O parênteses só para de existir quando não tiver mais operação dentro dele. Assim como a chave e como o colchete também. Então, aqui, ó. Aí, na segunda linha, a gente soma o 49 com 24, que deu 73. Aí, não tem mais o parênteses. Viu que não tem mais o parênteses aqui? Por quê? Porque a gente já juntou os valores. O parênteses significa isso. Associar esses valores. Subtrair, somar, multiplicar antes de fazer qualquer outra coisa, tá? E aí, por fim, ó, o 98, abaixamos, né? E vamos resolver 98 menos 73, que dá o 25. Certo? Prof. Então, Boa. basicamente, o colchete-chave é tipo uma parênteses, e era tipo uma parênteses, uma parênteses. Exatamente, Vitor. Abaixa, senão fica... Exatamente a mesma coisa. É basicamente para não ter que repetir o parênteses. É para não repetir parênteses várias vezes, a gente coloca o colchetes e as chaves. Mas é o mesmo significado, associação, resolver essas operações antes de resolver as outras. Agora a prof vai resolver com vocês alguns exemplos. No primeiro, eu tenho 12 mais 35 menos 10 mais 2 mais 2. Como diz lá para nós? Primeiro, a gente tem que resolver quem? Multiplicação e divisão, se tiver. Segundo, adição e subtração. Em relação aos parênteses, aos sinais de pontuação que a prof costuma dizer. Primeiro, parênteses. Segundo, colchetes. E, por fim, as chaves, certo? Nesta ordem. Então, nesse primeiro caso, olha o que a prof vai fazer. Prestem bem atenção. Então, eu vou resolver os parênteses. Então, eu vou baixar o 12, que eu não vou usar. Vou abaixar o 35, o menos. E agora, eu vou resolver 10 mais 2, que está no parênteses. 10 mais 2, 12. Mais 2. Vou baixar o meu colchete. Agora, da mesma forma, eu vou resolver dentro do colchete. Só que no colchete, eu não consigo resolver tudo de uma vez. Porque primeiro eu tenho que fazer quem? A subtração. Então, como eu vou fazer a subtração primeiro? Eu vou baixar o meu colchete. 30, aqui. Então, agora 35 menos 12 vai dar 23. Mais 2 e fecho colchetes. Na terceira linha, quem que eu vou resolver? O meu colchete, que é a última operação. Como eu vou resolver a última operação dentro desse colchete, ele não vai mais existir. 23 mais 2, 25. E agora, terminamos a conta. 12 mais 25, 37. Viu que simples? Bem tranquilo, né? Ó, na número 2, quem que eu tenho que resolver primeiro? Dentro do parênteses, mas dentro do parênteses, que operação? A multiplicação. Então, nós vamos baixar tudo aquilo que a gente não usa. Ó, o 18 eu não posso usar, porque tem um mais aqui. Então, abaixo o 18, o mais. E vou fazer essa multiplicação. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Fecho parênteses, por quê? Porque eu ainda tenho uma operação lá dentro. Dividido por 8, mais. Esse 5 vezes 3, gente, eu já posso resolver nessa linha. Por quê? Porque de toda forma aqui, eu vou ter que resolver essa multiplicação antes de fazer o mais, certo? Então, você já pode resolver. Quando tiver um mais ou um menos antes de uma multiplicação, você já pode resolver ela, tá? Agora, quando tiver a divisão, não. Então, vai lá. 5 vezes 3, 15. Fechamos o colchete, que tem as operações para fazer, dividido por 6. Agora, na outra linha, o que eu vou resolver? A operação que está dentro do parênteses. E como vai acabar as operações dentro do parênteses, não vai ter mais parênteses. Então, 8 mais 6, 24. Dividido por 8, mais 15. Baixa todo mundo, tá? Dividido por 6. E agora? Vou resolver dentro do colchetes. Mas dentro do colchetes eu tenho uma divisão e uma adição. Quem eu faço primeiro?
a divisão. E como nós não vamos resolver nesta linha, o que nós vamos fazer? Baixar tudo isso. Então, baixar o colchete, desculpa. 24 dividido por 8 é 3. 3 mais 15, fecha o colchete, dividido por 6. Por fim, nós vamos resolver o que está dentro, o que sobrou dentro do nosso colchete, que é quanto? 3 mais 15. 3 mais 15, 18. Como não tem mais nenhuma continha, não precisa colocar o colchete. Não tem nenhuma operação aqui dentro, certo? Dividido por 6. Quanto que é 18 dividido por 6, gente? 3. E assim a gente resolveu nossa outra expressão numérica. Certo? Vamos lá, tem mais um exemplo. Essa aqui eu também peguei do livro de vocês. Tem parênteses, tem colchetes e tem chaves. E tem coisa fora das chaves. Então, quem a gente... Socorro. É fácil. É só seguir o passo a passo. Vamos lá, então. Prof, ainda não tô conseguindo entender esse negócio. É que tem que ir com calma. Depois, quando a gente terminar, você pode assistir de novo a aula, tá bom? Tá. Vou explicar mais. Prof, você pode ir falando as contas, a gente tentando falar o resultado, pensa fazer na sala? Tá, é que dá eco, sabe, Vitor? Mas eu vou tentar. Então, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo. O que eu tenho que resolver? 11 menos 5, né? 11 menos 5. Dentro dos parênteses. Certo, então nós vamos baixar tudo aquilo que eu não estou usando. Vamos resolver isso aqui. Quanto que é 11 menos 5? 6. 6. Agora a gente vai baixar o colchete e eu vou resolver esse 2 mais 10. Que é quanto? 12. 12 vezes 3 menos. E nós vamos resolver isso aqui também, ó. Quanto que dá? 42 menos 7. Quem está fazendo? Era o Vitor, mas só que tá dando muito eco dele. Então eu vou colocar aqui, tá? 42 menos 7, gente, é 35. Então a prof já vai pôr o 35 aqui. Vamos fazendo assim, que acho que é mais rápido, né? E como a gente já resolveu o parênteses, ó, ele não existe mais, entendeu, Maria? Agora a gente, ó, abaixa o colchete, vezes o 9, fecha as chaves, dividido por 3. Na outra linha, Maria, o que a prof vai resolver? A prof vai resolver o 12 vezes 3 que está dentro do colchete, tá? Eu também posso resolver essa divisão aqui, ó. Por quê? Porque depois dela tem uma adição. Então, antes de resolver qualquer outra coisa que vem depois desse mais, eu vou ter que fazer essa divisão, tá? Então, a prof já vai fazer para facilitar os passos. Então, 36 dividido por 6 vai dar 6 mais. Abaixa o colchete, por quê? Porque ainda vai ficar o menos 35 lá dentro, tá? Então, 12 vezes 3 é 36. 36 menos 35. Fecha o colchete, vezes 9. Fechamos as chaves, dividido por 3. Agora, quem que nós vamos fazer, Maria? A gente vai ver o resultado do colchete, né? Que é 36 menos 5. Por quê? Porque essa associação que a gente tem que fazer primeiro. Quanto que é 36 menos 35? 1. E agora, ó, nós abaixamos as outras operações, ó. O 9, que é vezes, né? 1 vezes 9, fecha as chaves dividido por 3. Agora, Maria, nós vamos ter que resolver primeiro essa multiplicação dentro das chaves. Então, nós temos que baixar a chave, baixar o 6, mais 9 vezes 1, 9. Fecha as chaves dividido por 3. Então, 9 mais 6 vai dar 15. Como a gente resolveu agora, viu que acabou todas as continhas dentro das chaves? Não tem mais chaves. Dividido por 3. E por último, a gente divide. 15 dividido por 3, 5. Viu? Viu que parece?
conta foi grande. Meu Deus, prof. Tudo Ela isso é pra chegar grande, no 5. mas não é difícil, gente. É só fazer. Vitor, desliga o microfone. Tá muito alto o volume do microfone dele, né? Então, Aham. é só fazendo respeitar os processos, as ordens, que não tem como errar. Então, a prof trouxe mais um exercício aqui, gente, que é para a gente descobrir qual expressão numérica relaciona com cada uma das sentenças, tá? Eu trouxe exercícios, assim, exemplos de que vocês vão ter no livro para vocês depois entenderem como que tem que resolver, ok? Então, diz assim, ó, em cada situação a seguir, indique a expressão numérica correspondente ao procedimento de solução. Um tanque tinha 120 litros de água. Então, ó, tinha 120 litros de água no tanque, foi retirado dele 6 baldes de 10 litros, cada um, e 6 vasilhames com capacidade de 4 litros cada um. Quantos litros de água restaram no tanque? Então, a gente tem as seguintes expressões. Tinha 120 menos 6 vasilhas de 10 litros menos 4. Vocês acham que tá certo isso aqui? Não tá, né, gente? Por quê? Porque tinha 120 litros. Desses 120 litros foi tirado 6 baldes de 10 litros, 6 vezes 10, e mais 6 baldes vezes 4 litros, ok? Então, foi tirado essa quantidade dali. Então, nós teríamos que descobrir primeiro quanto de água que foram retirado, né? Para depois descontar do total que tinha. Se eu pegar essa operação aqui, ó, vai ficar 120 menos 60 menos 4. 120 menos 60 dá 60. 60 menos 4 vai ficar 56 litros, ó. Tá errado isso aqui. Por quê? Porque aqui eu tinha que fazer um parênteses, se fosse essa, e colocar mais 6 vezes 4, que eram os 6 baldes de 4 litros. Na segunda opção, também está errado, porque a lei, aqui ele somou, né? Ah, eu fiz mais, eu fiz menos, é mais, é 64, desculpa. Tá ruim apagadinho, né? Aqui ele somou e aqui ele subtraiu, então aqui daria 56, certo? Tá errado. Por que que tá errado? Porque quanto que ele tirava de água por vez, gente? 10 litros nesse primeiro balde, mais 4 litros nesse. Então, no total, ele tirava quanto? 14 litros de água. E quantas vezes de 14 litros ele tirou? 6 vezes, certo? Então, a expressão que melhor representa essa situação é 6 vezes o 10 litros do balde, mais os 4 litros de cada vasilhame, que dá 14. Daí vai ficar 6 vezes 14, né? Quanto que dá 6 vezes 14? Vamos fazer ali. 6 vezes 4 dá 24, dá 84 litros. Então, ficaria 120 menos 84, que vai dar quanto? 6, 11 tira. Sobraria dentro desse recipiente ali do tanque 36 litros. Viu como que dá diferente as respostas? E o que que mudou nessa expressão aqui? Aqui mudou o sinal dessa para essa, né? Mas dessa aqui, ó, só mudou o parêntese. Então, a gente conclui que o parêntese, ele influencia e muito na resposta de uma expressão numérica, tá? Por quê? Porque eu tenho que resolver sempre o que está primeiro dentro do parêntese, que foi o que a gente fez aqui, ó, quando a gente fez 10 mais 4, que deu 14. Então, a nossa alternativa da resposta é a letra C. Vamos lá no segundo pontinho. Num restaurante, mensalmente, há um estoque disponível de 46 latas de 2 litros. Então, 46 vezes 2 litros de óleo. Sabendo que neste mês o dono já gastou 13 dessas latas. Então, ele gastou quanto? Menos 13 vezes quanto? 13 vezes 2 litros, porque cada lata tinha 2 litros. E emprestou 5. Então, ele emprestou 5 para uma outra pessoa. Qual que é dono de uma pastelaria? Quanto óleo ainda há disponível na despensa do restaurante? Então, menos também aqui. Opa! Ele teria 5 litros a menos, certo? Então, que expressão numérica vocês acham dessas aqui, que representa essa situação?
Sem usar parênteses aí, tá sem usar parênteses. Prof, eu caí um pouco, eu caí agora, só não sei qual que você tá. Eu tô no segundo pontinho na última slide. Ó, a expressão numérica que representa essa situação. Gente, vamos descobrir lá, ó. Então, primeiro, a gente tem que descobrir quanto óleo ele tem, né? Nem precisa resolver, mas é que a prof quer mostrar para vocês. Então, aqui vai dar 92. Quanto óleo ele gastou? 26. E emprestou para o irmão dele mais quanto? 5, certo? Então, se eu fizer 92 menos 26 menos 5, ele vai descobrir quanto óleo restou lá na despensa dele. E qual expressão aqui que mostra isso, gente? É a letra A. 46 vezes 2, para descobrir quanto óleo ele tem, menos o que ele gastou, que é 13 vezes 2, né? Menos a quantidade que ele emprestou por mão dele, que era 5 litros, tá? Então, a expressão que representa essa situação é a letra A. Na apostila de vocês, tem alguns exemplos parecidos com isso, certo? Aqui, gente, anotem aí as atividades que vocês vão ter que fazer para mostrar para a prof na quinta-feira, tá? Vocês têm que mandar a foto para mim, para eu poder postar a correção para vocês na sexta. Então, página 190, 191 e 192 da apostila. Prof, é 190, 191, 192 as tarefas? Tarefa, página 190, 191 e 192. Gente, ficou tranquilo ali? Deu para entender mais ou menos as expressões numéricas? Sim. Expressão numérica já não é uma coisa nova para vocês, né, gente? Porque vocês já estudaram isso no quinto ano, no quarto ano veio um pouquinho. E como só tem as 4 operações básicas, elas são mais tranquilas. Complica um pouquinho quando entra parênteses, chaves e colchetes. Mas se seguir aquela ordem que a prof falou ali para vocês, é tranquilo, tá? Tá. Galerinha, Agora. beijinhos, tá? Boa semana Tá. para vocês. A prof manda a aula de correção das atividades, então combinado, quinta-feira, até a noite você tem que mandar as tarefas. Prof, foi mandar particular ou no grupo? No grupo particular. Particular, tá, Vitor? Tá, pode mandar assim que terminar? Isso, assim que terminar, pode mandar. Amores, beijo, fiquem com Deus, boa semana, que a prof tem uma aula agora. Tchauzinho. Tchau, prof. Tchau, prof.